Pode começar. Boa tarde, pessoal. Bom, estamos aqui no evento híbrido, seminário de pesquisa, né? Online, a nossa conferencista do dia, com colegas, professora, professor. E na sala aqui estão a turma matriculada na disciplina seminário de pesquisa e professoras e professores também. Bom, o seminário de pesquisa de hoje, né, convida a professora Paula Cristina Davi Guimarães. Ela é professora da Universidade Federal de São João del Rei, do Departamento de Ciências da Educação, e ela atua lá na universidade, tanto na graduação como na pós-graduação em educação. A Paula, ela é pedagoga, né? Fez doutorado aqui conosco na Faculdade de Educação da UFMG e na nossa linha de pesquisa de História da Educação. A tese dela, né, teve desdobramentos vários e eu destaco especialmente o livro publicado pela editora da UFMG no segundo semestre do ano passado, né, Uma Educadora Republicana, a face desconhecida de Maria Lacerda de Moura. Em 2020, 2021, 2022, a Paula fez pós-doutorado aqui, desenvolvendo um estudo que faz um desdobramento também, né, da tese de doutorado. Então, o que ela vai apresentar, né, é o estudo que ela desenvolveu recentemente e concluiu agora em fevereiro deste ano, voltado para as correspondências de Maria Lacerda de Moura, né? Então, eu passo a palavra para a Paula, que vai, então, apresentar esse estudo, resultado desse período de pós-doutoramento aqui conosco. Só um minutinho. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Tá tudo ok aí, Mônica? Só um minuto, Paula. Tá. Agora sim, né, Ana? Então, boa tarde. Eu vou me direcionar aqui a um programa que eu estou utilizando para fazer minha apresentação. Então, ok? Então, qualquer problema aí no áudio ou na apresentação, vocês, por favor, me interrompam aí, viu, Ana, Mônica? A projeção já está aí, né, Ana? Deu certinho, não deu? Tá sim, pode começar. Então, tá. Primeiramente, eu queria agradecer enormemente ao GEP, né, a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre a pesquisa de pós-doutorado que eu desenvolvi aí com supervisão da Mônica ao longo desse um ano. Mônica já falou, né, eu iniciei em fevereiro de 2021 e finalizei agora em janeiro de 2022, então foi um ano aí de trabalho junto ao grupo, né, ao centro de pesquisas, que me trouxe, assim, ótimas lembranças, né, eu já havia feito parte desse grupo há algum tempo, na época do doutorado, sob orientação da professora Maria Cristina Gouveia, então é um prazer enorme estar de volta. Queria muito estar aí, presencialmente, né, é um desejo meu, inclusive, para outras oportunidades, mas, por enquanto, né, a minha rotina com o bebê ainda não me é possível fazer isso, né? Ainda não me é possível viajar, eu ainda não consigo. Então, a Mônica já adiantou que essa pesquisa que eu vou apresentar é um dos desdobramentos, né, da minha tese, da minha pesquisa de doutorado, e
Então, hoje eu trago para vocês uma parte, né, um recorte disso que eu realizei ao longo desse tempo, porque no final das contas, né, a gente reuniu muito material e acabou que as análises, né, o tempo para realizar a pesquisa, as análises, o tempo foi pouco, mas de material, a gente tem muito material. Então, eu fiz um recorte desse material para trazer para vocês aqui hoje. Então, né, para o texto que eu apresentei, que eu enviei para vocês, para a apresentação aqui de hoje, o título é esse, né, a correspondência de Maria Lacerda de Moura, Sociabilidades de uma Educadora Intelectual Mineira no início do século XX. Quero aproveitar e já agradecer muito a Mônica, né, pela oportunidade aí de supervisão nesse tempo de pesquisa, né, falar que foi um prazer enorme trabalhar com ela. Eu quero começar a minha apresentação, né, mostrando, né, deixando em evidência duas questões, dois questionamentos que mobilizaram esse projeto e que, na verdade, apareceram desde o momento da pesquisa do doutorado, né? Naquele momento, é claro, eu não trabalhei com essas questões, mas foram questões que apareceram ali desde aquele momento. A primeira delas, como se deu a construção da intelectualidade de mulheres inseridas no campo educacional no início do século XX, né? Então, como eu disse, desde o doutorado, e aí na época do doutorado, né, eu pesquisei um projeto de educação científica formulado por uma educadora mineira, no caso a Maria Lacerda de Moura, e na época, né, na pesquisa das fontes, foi muito recorrente, sobretudo nos jornais, né, nas fontes de jornais, a apresentação dessa professora, a apresentação da Maria Lacerda, que era uma professora de escola normal, como uma intelectual, né, diferentemente do que acontecia com outras professoras de escola normal, por exemplo, com as professoras que trabalhava com ela lá na Escola Normal de Barbacena. E aí eu percebi que esse lugar, né, de intelectual dado a ela estava muito mais associado, né, à produção que ela tinha, né, sobretudo a produção escrita, mas também a divulgação que ela fazia dessa publicação por meio de palestras, conferências, do que a atuação que ela tinha como professora, né, do que a atuação que ela tinha dentro da escola normal que ela trabalhava. Então, são várias notícias que esses jornais trazem, né, por exemplo, dos livros que ela publicava, das conferências que ela fazia na cidade, aí em outras cidades de Minas Gerais, né, na cidade de Barbacena e outras cidades de Minas, e também em outros estados, e era nesse momento, né, e era junto com essas notícias que o título de intelectual ela era associado ao seu nome, né. Mas aí, como eu disse, na época do doutorado, esse foi apenas um dos dados, né, que as fontes me trouxeram e que eu não trabalhei, né, que eu não mobilizei porque não era o meu objeto de pesquisa do momento. Contudo, esse foi um dado muito recorrente, né, durante o trabalho com as fontes, e que me chamou mais atenção ainda, né, essa informação, né, essas notícias nos jornais me chamou mais atenção ainda quando eu comecei, né, a me debruçar sobre a historiografia das mulheres, né, sobre as pesquisas, os estudos sobre a história das mulheres, né, e no momento que eu conheci um pouquinho desse contexto, né, altamente cerceante, né, que vivíamos no Brasil ali, e aí, sobretudo, numa cidade do interior de Minas Gerais, aí no caso Barbacena, do início do século XX, né. E aí, cerceante, sobretudo, quando a gente pensa na atuação de uma mulher no cenário social, mais ainda num cenário intelectual, né. É lógico que a gente pode pensar na questão da feminização do magistério, que a escola era, sim, um espaço autorizado à mulher, mas esse espaço de intelectual, né, de produtora de conhecimento, né, e com essa visibilidade acatada e aceita, por exemplo, pelos jornais, isso não era muito comum ou não se tinha tanta visibilidade, né, naquele momento. Então, a partir desses estudos, né, que falam justamente dessa invisibilidade e até mesmo de um apagamento das mulheres, uma segunda questão me surgiu, né,
que é essa que eu coloco para vocês aí. Como essas mulheres, né, como elas puderam se formar e atuar para além dos espaços escolares ao se inserirem em debates, produção e circulação do conhecimento em educação, né? Então, a gente pode pensar, mais uma vez, né, que algumas mulheres, né, elas puderam se formar, né, em instituições formalizadas, por exemplo, a Escola Normal, a Maria Lacerda, ela se formou na mesma escola normal que ela atuou, a Escola Normal de Barbacena. Algumas mulheres, né, sim, produziram muito conhecimento sobre educação, e aí, sobretudo, na escrita para jornais, né, na escrita de artigos e até mesmo livros, mas muitas mulheres não tiveram, né, uma visibilidade dessa produção, né, que é o caso da Maria Lacerda de Moura. Então, a minha questão é como algumas dessas mulheres tiveram essa visibilidade, né, como que esse trabalho delas, como que elas conseguiram, né, que esse trabalho pudesse circular, que esse trabalho fosse publicado, né, que esse trabalho tivesse, então, de certa forma, uma visibilidade de um alcance maior, né, e aí, no caso de Maria Lacerda de Moura, teve um alcance para além de Barbacena, né, para além de Minas Gerais e até mesmo para além do Brasil, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Somado a essas duas questões, eu tinha, na época do doutorado, né, reunido muita fonte a respeito de Maria Lacerda de Moura, né, apesar do meu objeto de pesquisa não ser Maria Lacerda de Moura, e sim um projeto que ela idealizou, eu reuni um quantitativo muito grande de material sobre ela, né, oportunizado sobretudo por uma, né, das pioneiras, eu acho que a pioneira na pesquisa sobre Maria Lacerda de Moura, que foi a Miriam Moreira Leite. Então, na época, na década de 1980, ela foi a Barbacena, a Miriam, professora da USP, né, hoje falecida, e ela reuniu, né, um quantitativo muito grande de material. Então, na época do doutorado, consegui contato com ela, né, ela me indicou essa produção, que hoje, né, está lá no CEDEM, na Unesp, em São Paulo. Então, nesse material, né, nesse material da Miriam e em outros materiais, eu tive acesso a algumas cartas, né. Então, na época, quando, né, da leitura dessas cartas, eu pude perceber o quanto os interlocutores de Maria Lacerda de Moura contribuíram, né, para o seu pensamento, né, até aquele momento, e aí, né, chegando agora no doutorado, no pós-doutorado, eu tive, né, essa vontade, né, eu acho que eram questões que estavam adormecidas e que eu tive essa oportunidade de me debruçar um pouquinho mais, né. E aí, uma das hipóteses, né, que me ajudaram a pensar nessas duas questões, que eu apresentei agora há pouco, que as redes de sociabilidade, né, possibilitadas por meio da troca epistolar, contribuíram para que as mulheres avançassem em sua construção intelectual, superando parte dos problemas ligados à idealização de gênero no espaço público no início do século XX. Então, foi uma hipótese construída, né, a partir de né, de um quantitativo específico de cartas que eu reuni, né, lá na época do doutorado. E foi a partir dessa hipótese que eu tive o interesse de procurar, né, tentar localizar mais cartas. E aí, mais à frente, eu vou apresentar para vocês que eu consegui um quantitativo bastante superior, né, àquele que eu identifiquei lá no doutorado, né. Encontrei cartas de Maria Lacerda de Moura, tanto ativas quanto passivas, em diversos fundos, né, em diversos arquivos, e isso, de certa forma, me ajudou um pouquinho, né, a trabalhar com essa hipótese. Então, foi a partir disso, né, que eu formulei, a partir dessa hipótese, que eu formulei alguns objetivos específicos, que eu apresento aqui agora. Primeiro, localizar a correspondência de Maria Lacerda de Moura, identificar as redes de sociabilidades construídas nessas correspondências e, por fim, buscar compreender como essas redes, né, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não uso rede de sociabilidade, mas redes que se comunicam, né, porque eu entendo que são várias redes que ela construiu,
Então, como que essas redes contribuíram para a construção do seu pensamento e do seu possível status como intelectual? Bom, com relação aos caminhos percorridos, então, como eu disse antes, né, de 14 cartas que eu tinha encontrado na época do doutorado, esse quantitativo aumentou para 56. Então, foram localizadas 51 cartas ativas. 51 cartas ativas são cartas escritas, né, pela própria Maria Lacerda de Moura, e 5 cartas passivas, cartas, no caso, endereçadas a ela, né, cartas que ela recebeu. Com recorte de 1919, né, é o ano que eu localizo a primeira correspondência, e 1943, que é o ano que eu localizo aí a última correspondência. Para além do CEDEM, né, que é o Centro de Documentação e Memória da Unesp, onde eu localizei as primeiras cartas, as 14 primeiras, na época do doutorado, eu identifiquei correspondência delas também no espólio Castro Osório, né, da Biblioteca Nacional de Portugal, né, em menor quantidade, foram 2, e, sobretudo, no fundo da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que, no caso, integra o Arquivo Nacional do Brasil, né, no Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que a maioria, né, a maior parte dessas cartas, até então, é material inédito, né, e todas elas se encontram aí disponíveis para pesquisas nessas instituições, nesses arquivos, de forma online. As que não, eu consegui, assim, de forma muito tranquila, no contato que eu fiz com os arquivos. Essas cartas, essas 56 cartas, elas foram transcritas, né, eu tenho um quantitativo aí de 150 páginas de transcrição dessas cartas. Depois de transcritas, né, o que favoreceu muito o trabalho, eu organizei essas informações no que eu chamo de um banco de dados, né, sem querer ser pretensiosa, mas acho que é a forma mais clara que eu tenho para elucidar isso, né, eu construí um quadro, e aí dentro desse quadro eu coloquei assunto principal, né, de cada carta, a frequência da escrita, né, a Maria Lacerda de Moura escrevia qual a frequência da escrita dela, as pessoas com as quais ela se correspondeu, com quem ela mais se correspondia, né, as formas de tratamento, como que ela tratava os seus correspondentes nessas missivas, como que ela assinava, né, e aí é uma variação muito, muito interessante, depois eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei também nesse quadro aspectos ligados à materialidade, né, se era papel pautado, timbrado, né, há uma variação muito grande nesse aspecto, nas cartas da Maria Lacerda de Moura, e por fim, né, as ideias que circulavam, né, naquela carta e em determinadas redes aí que ela criou ao longo das suas trocas de correspondência. E aí esse banco de dados, né, ou esse quadro com esse informativo mais geral, ele me ajudou na construção de outros quadros e gráficos específicos, né, então mais à frente eu vou apresentar isso para vocês. Quadros específicos, por exemplo, da forma de tratamento e assinaturas das cartas, a recorrência das correspondências, com quem ela mais se correspondia, enfim, né. E aí, não é a última coisa, né, mas coloquei aqui intencionalmente, que eu vou falar mais um pouquinho disso, eu fiz um levantamento de bibliografia, e aí, né, eu fiz sobre cartas, sobretudo sobre cartas, né, que era a minha primeira incursão nesse universo, né, até então eu não tinha nenhuma referência sobre o assunto, também sobre história das mulheres e sobre intelectuais, né, no caso de intelectuais eu já havia trabalhado um pouco no doutorado, né, com a ideia de intelectual, vinda aí do Cirinelli. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre cartas, né, sobre esse levantamento que eu fiz sobre cartas, né, e aí eu coloquei aí como título epistolografia, missiva, correspondência, carta. Com relação à carta, correspondência, são palavras mais recorrentes, né, pelo menos do meu universo.
E aí, quando a gente vai fazer um levantamento sobre cartas, sobre correspondência, a gente encontra muito essa variação de termos, né? E aí a gente encontra muito a palavra epistolografia, missiva, sobretudo epistolografia, né? Então, e aí, né, a gente tenta correr atrás para saber um pouquinho mais, e é interessante a gente observar, né, que grande parte dos estudos trabalham mais com o termo epistolografia, porque eles se referem a um universo muito mais amplo quando a gente trabalha, né, sobre cartas. Né? Então, não é somente da carta, né, não é somente daquele objeto, daquela fonte de pesquisa, né? A gente fala de um universo muito mais amplo, que está ligado a aspectos diversos, né, à materialidade, ao contexto, aos correspondentes, né, por isso que a maior parte dos estudos trata de cartas com a expressão, com a palavra epistolografia. E missiva, né, missiva é a correspondência efetivamente enviada, né, porque sim, né, existiram cartas escritas que não foram enviadas, e isso era muito comum, né? Era muito recorrente ali num período em que a carta era o principal meio de correspondência, né? Aquelas cartas não enviadas, né? A carta como uma escrita de si, né? Como o Foucault trata, a Ângela de Castro Gomes fala também, né? Uma escrita autorreflexiva, ou até mesmo aquela escrita que a princípio seria endereçada, ou que aí houve algum problema, uma desistência, enfim, né? Então, missiva, quando a gente fala de missiva, é uma carta que realmente foi aí endereçada, né? Foi enviada. E também queria falar para vocês um pouquinho sobre a carta como fonte de pesquisa. E aí eu me amparo muito, né, nos estudos da Ângela de Castro Gomes, que, para mim, né, foi uma das referências aí no estudo sobre cartas. Ela coloca, a princípio, né, que as cartas elas podem ser representativas de algo muito maior do que as próprias subjetividades dos indivíduos que a produzem, né, que as produzem, mas que isso não tem sido tão explorado no Brasil, né? Ela fala que no Brasil não são muito numerosos os estudos que se dedicam a uma reflexão mais sistemática, né, sobre a carta e as possibilidades que elas apresentam como fonte e objeto de pesquisa, né? Só para a gente ter uma ideia, uma das publicações pioneiras no Brasil, né, a Mônica conhece, foi esse livro aqui, organizado pela Valnice Galvão e Nádia Batelha, Prezado Senhor e Prezada Senhora. É um dos livros pioneiros, né, e ele data de 2000, né, e as próprias autoras na época, né, da escrita, ali na introdução do livro, na apresentação do livro, elas reconhecem, né, que esse foi um trabalho muito mais ensaístico, né, sobre as cartas, né, dos autores que trouxeram as cartas como universo da escrita dos seus artigos, então num tom bem mais narrativo, descritivo dessas correspondências tratadas, mas com pouca, né, mobilização teórica e metodológica, né, naquele momento. Hoje nós temos já muitas iniciativas nos estudos sobre cartas, mas elas, aí, né, é uma percepção que a Ana Gomes fez, né, elas vêm muito mais do campo da literatura, e realmente, né, quando eu fiz esse levantamento, o trabalho com os estudos sobre cartas, eu mobilizei muito mais estudos da área de literatura, e bem recentemente ela identifica isso no campo da história da educação, né, ela identifica esses trabalhos circulando mais, trabalhos sobre cartas, circulando mais dentro do campo da história da educação. E aí, um dos exemplos, né, um dos primeiros trabalhos sobre cartas dentro da história da educação seria aquele livro organizado pela Maria Tereza Santos Cunha e a Mignon, Destino das Letras, né, ela referencia bem esse material aí como dentro dos estudos no campo da história da educação. Além dessas questões, né, relativas ao campo da pesquisa, a Ângela de Castro Gomes, ela fala também sobre uma dificuldade
de localização de cartas, né? E quanto isso tem impactado o campo de pesquisa. Então, ela relata muito aquilo que ela chama como destino precário das cartas, né? Que as cartas, ela têm esse destino precário, e aí ela coloca, né, por conta de vários motivos, mas, sobretudo, porque são escritas não impressas, né? Então, ela fala que existe desde uma guarda, que na maioria das vezes é particular, e aí sinônimo de sótão, de precariedade de guarda, até a questão mesmo do descarte desse material, que pode acontecer em diferentes momentos, né? O primeiro deles pode ser aquele que o próprio autor da carta pede, né, que o seu correspondente destrua no momento do recebimento. Então, ela fala que a localização desse material, ele é uma localização difícil, e que é agravada por conta dessa questão, né, da precariedade de guarda, né, e de destino aí incerto, né, dos descendentes de quem a escreveu. Bom, e aí nesses estudos, né, a gente sempre fica à procura de uma definição do que é carta, né, afinal, o que é uma carta? E qual que é o seu valor para os estudos e para a pesquisa historiográfica, né? E aí a gente acha diferentes definições também, né? Mas eu trabalhei muito, né, com a Teresa Malatian, e eu achei muito interessante quando eles falam, né, que a carta, ela é um texto instável, né, que não deixa espaço para definições e limites inflexíveis. Ela pode cambiar entre o público e o privado, mas, sobretudo, né, que eu achei super interessante, que a carta muito provavelmente vai trazer a mistura, né, entre esses dois espaços, a mistura entre o público e o privado. E aí, né, também a Teresa Malatian e a Ana Gomes, elas vão dizer que a carta, ela é um espelho da alma, né, que remete o autor a ele mesmo. Ao assumir a escrita na primeira pessoa, o indivíduo assume uma postura reflexiva em relação à sua própria história e do mundo que a cerca. Então, mais uma vez, é sobre a inserção de um indivíduo no mundo, né? É sobre a sua forma de pensar, de agir, de escrever, mas em relação ao mundo, ao contexto que ele está inserido, né? Então, a carta, ela, né, mais à frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso, ela expressa uma escrita de acordo com regras, de acordo com costumes, né? Comportamentos, entre outros. É lógico que isso muda, né? E passa a ter uma dinâmica muito diferente quando você se comunica mais com um certo correspondente, mas a gente percebe, né, que o início de uma correspondência ela é sempre muito cheia de cerceamentos, né? A gente pode ver isso um pouquinho mais à frente quando eu vou mostrar para vocês as formas de tratamento, de assinatura, né? Isso fica um pouco mais fluido depois, com a recorrência dessa correspondência, mas no início ela é muito fechadinha, né, para esses padrões de escrita, vamos dizer assim. Com relação às oportunidades que a carta oferece ao pesquisador, a Teresa Malatian destaca duas possibilidades, e que para mim, né, no caso da minha pesquisa, elas foram, posso dizer que muito possíveis, né, de serem desenvolvidas. A primeira diz respeito à identificação do momento biográfico do sujeito que a escreve, né, do momento biográfico do sujeito que escreve a carta. Então, ela enfatiza que o acesso que o pesquisador pode ter a uma sequência de informações, né, podem ser efêmeras, né, transitórias, sobre, por exemplo, né, constituição familiar, vizinhança, a cidade, local de trabalho, entre outras, né, e aí ela fala de pertenças culturais interiorizadas ao longo da vida, são muito grandes. Então, ela fala da carta, não no sentido biográfico do sujeito em si, né, mas numa rede biográfica, né, com quem que ele se comunica. E aí que ela parte para essa segunda oportunidade, que é o mapeamento das redes de sociabilidade, né. Então, ela diz que o pesquisador
pode perceber, por exemplo, os lugares em que os indivíduos se inserem, né, os vínculos existentes entre os correspondentes, também a questão da distribuição temporal, a periodicidade, a regularidade da troca, né, dessas cartas, e que tudo isso, né, de acordo com a Teresa, nos permite mobilizar a rede, não só a rede, né, mas a rede em funcionamento, né, como que a rede, ela se muta, né, com o tempo, né, como que ela se transforma, como que ela roda. E aí ela nos diz que no caso dos intelectuais, isso é ainda mais evidente, né, isso fica ainda mais evidente nas cartas, né, porque envolve uma rede profissional, né, então a gente percebe aí nessa rede troca de livros, de opiniões, de sentimentos diversos, enfim. Eu não coloquei nessa apresentação, né, porque, como eu disse, é muita fonte, e eu ainda não trabalhei isso, mas a Maria Lacerda de Moura, por exemplo, ela chega a enviar um manuscrito de um dos seus livros para Berta Lutz ler, né, então, o livro dela, Renovação, de 1918, que tem 50 páginas, eu encontrei ele lá no Arquivo Nacional, todo manuscrito, né, e aí com observações da Berta Lutz, né, então, é um material que foi enquanto carta e voltou enquanto carta. Bom, e aí fechando, né, esse diálogo que eu fiz com as cartas, com os estudos sobre cartas, a Ângela de Castro Gomes, mais uma vez, ela elenca algumas questões que, segundo ela, né, e eu concordo muito, são essenciais para o trabalho com cartas, né, a primeira delas, quem lê? Quem escreve as cartas? Em que condições e locais elas foram escritas? Onde foram encontradas e como estão guardadas? Qual ou quais seus objetivos? Qual o seu ritmo e volume? Quais as suas características como objeto material? Que assuntos, temas envolvem? Como são explorados, né, esses assuntos, ou os termos, o vocabulário, a linguagem, né? E são todas questões que, quando a gente trabalha com a carta, né, a gente vê que são possíveis, né, pelo menos as cartas que eu trabalhei são possíveis de serem trabalhadas, e o quanto isso enriquece aí o trabalho que a gente desenvolve. Mas afinal, né, como é que foi o meu trabalho com as cartas e com a correspondência de Maria Lacerda de Moura? Antes disso, né, quem foi Maria Lacerda de Moura? Infelizmente, a gente não tem ainda, né, uma visibilidade muito grande para com essa professora intelectual aí do início do século XX, então faz-se necessário essa apresentação, né. A Maria Lacerda de Moura, ela pode ser, né, explicada, apresentada de diferentes formas, mas eu costumo dividir, né, essa vida que ela teve em 3 trajetórias, né, eu acho que fica um pouco mais claro para a gente entender essa dinâmica de vida que ela teve, e me ajudou muito também, essa construção, eu fiz o doutorado, mas me ajudou muito também a entender essa dinâmica da correspondência dela, né, como que a correspondência me ajuda a situar ela em cada trajetória, ou vice-versa. Bom, ela foi professora da Escola Normal de Barbacena, né, Minas Gerais, entre os anos de 1908 e 1921. Ela, como professora, né, ela teve uma atuação muito ampla na cidade, ela teve, na verdade, ela dirigiu, né, a gente fala que teve, mas não foi uma coisa muito pública, né, ela usava pseudônimos, ela e seus alunos, um jornal chamado A Pétala, de notícias feministas, né, então, ali em 1919, quando ela publicou esse jornal, junto com algumas alunas da Escola Normal, ela teve esse cuidado, né, de não revelar aí o seu nome, não revelar o nome das suas alunas, né. Por um acaso, aí, num entrecruzamento de fontes, é que eu me deparei com a revelação do nome dela enquanto responsável por esse jornal. Mas foi um jornal de curta circulação, circulou durante um ano com três impressões apenas, né, 3 impressões apenas. Nesse momento de Barbacena também, ela criou a Liga Barbacenense contra o Analfabetismo, né, foi uma das primeiras ligas a serem criadas no modelo daquela liga maior, né, a nacional, que foi criada, então foi uma das primeiras a nível
estadual que foi criada, né, a exemplo da Liga Nacional. Nesse momento, ela já publica, né, nessa primeira fase, ela já publicou 2 livros, um de 1918, chamado Em Torno da Educação, e aí, né, minha pesquisa de doutorado vai muito em cima dessa fase, é um discurso muito mais nacionalista, é uma Maria Lacerda muito mais republicana, e aí que toma, né, a educação enquanto pedra de toque aí para a resolução dos males nacionais. E escreve também Renovação, de 1919, onde ela muda totalmente o tom, né, ela passa a fazer uma crítica aí ao modelo de governo, ela passa a fazer uma crítica à educação na forma institucionalizada, né, ela já passa a escrever sobre o feminismo, inclusive ela já demonstra aí algumas leituras anarquistas, né, nesse livro. É nessa primeira trajetória também que ela escreve um projeto, e aí esse foi o foco, né, do meu doutorado. Ela escreve um projeto de educação científica da infância e apresenta a Secretaria do Interior de Minas Gerais, em 1919. O que ela propunha, né? Ela propunha aplicar os testes, na verdade, ela fala de experiências científicas, né? Não necessariamente os testes, também os testes. Ela propunha, né, fazer experiências científicas nos alunos das escolas da sua cidade de Barbacena. E aí se amparava enormemente, de acordo com aquele projeto, nas ideias de Binet, Simon, Claparède, né? E aí, na época, a gente destaca muito essa questão dela ter trabalhado com todas essas questões, com toda uma ideia muito parecida com a de Helena Tipov, né, que veio 10 anos depois. Helena Tipov chega aqui em 1929, em 1919 a gente já vê uma série de ideias que Helena Tipov mobilizava em 29, já trabalhadas por Maria Lacerda de Moura, né. Lógico que ela não teve uma total anuência aí do Estado para realizar o seu projeto, mas houve uma tentativa, né. Enfim, né, a Maria Lacerda de Moura, nesse período, ela escrevia já para jornais, né, da cidade, para alguns jornais de Santos também. Eu acho que é isso, dessa primeira fase, né, é muita coisa. E aí a gente depois tem uma segunda fase que a gente trata como a fase de São Paulo. E aí uma fase extremamente mais voltada para a questão da liderança feminista, né, e, sobretudo, da ação anarquista, né. Lá em São Paulo, por exemplo, ela dirigiu, assim que ela chegou, em 1921, né, ela começou os trabalhos, mas aí foi em 1923 que ela começou a dirigir uma revista feminista chamada Renascença, né, que perdurou aí durante uns 2, 3 anos. Nesse momento também ela teve um contato muito, muito próximo com a Berta Lutz, com o Fábio Luz, né, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre eles, e aí ela teve uma atuação como liderança feminista muito grande, né, desculpa aí. E aí, né, esse final de trajetória em São Paulo culmina com a mudança dela para uma comunidade anarquista, que é a comunidade de Guararema, né, ela vai para lá em 1928 e fica lá até 1937, né, 36, 37, né, quando, sob ameaça, né, de invasão, ela tenta, né, se refugiar em Barbacena, e novamente a cidade hostiliza, né, a sua presença, como fez da primeira vez, e aí ela procura refúgio no Rio de Janeiro, onde ela vive um momento de isolamento, né, a sua última trajetória de vida aí, e falece em 1945. Né. Acho que deu para apresentar ela um pouquinho, né, depois quem tiver alguma curiosidade, a gente pode conversar. Enfim, né, agora as cartas. Eu quero falar mais desse contexto da pesquisa dentro do universo das cartas. Algumas observações, né, assim, mais no aspecto geral. Eu observei que as cartas, né, a maioria, a totalidade, eu acho que uma carta, se eu não estou enganada, uma carta não apresentou datação e local de escrita, né, então quase todas as cartas da Maria Lacerda de Moura, eu coloco aqui uma de exemplo, né, tem local de escrita e datação, né, e isso é muito importante, né, para o pesquisador. Isso me permitiu, por exemplo, traçar esse interstício de escrita da correspondência dela,
né? Pelo menos dentro da correspondência que eu localizei, né? E é algo que não é necessariamente comum, não é algo que necessariamente acontece, né? A Teresa Malatian fala que nem todos os missivistas têm essa relação tão próxima com o calendário, né? Nem todos os missivistas, por exemplo, datavam as suas cartas, né? Alguns colocavam apenas o dia da semana. Então, ela fala o quanto isso é importante para nós agora, pesquisadores, né? Para traçar essa regularidade, por exemplo, de envio de cartas, enfim. Uma outra constatação que eu fiz, né, de forma mais geral, lendo as cartas, é que a Maria Lacerda de Moura, ela cobrava dos seus interlocutores, né, dos seus correspondentes, sempre, quase sempre, respostas às suas missivas. Então, ela sempre estava cobrando, né, você não me respondeu, aí eu coloco dois exemplos aqui embaixo, que é uma carta, um trecho de uma carta que ela escreveu para Berta Lutz e outra para uma amiga da cidade de Barbacena. Para Berta Lutz, ela coloca: todos estão para o Rio, para o centenário e preocupados exclusivamente com o centenário, não achas? É apenas uma ideia, escreva-me a respeito, ouvistes? Não sejas ingrata, 2 linhas apenas. Estou cheia de saudades e aflita para saber do Congresso de Baltimore e da sua viagem. Então, a Teresa Malatian, ela fala para a gente, né, que essa cobrança, ela era muito recorrente, ela era muito comum entre os missivistas, sobretudo entre os intelectuais, né, e ela fala que essa era uma forma dos intelectuais manterem a sua rede de sociabilidade, né, de criarem, mas também de manterem, né. Então, quando ela cobra a Berta Lutz, a gente percebe lá naquele quadro, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, que a recorrência de correspondências aumenta, né? Então faz efeito essa cobrança, mas não só a nível, né, da troca intelectual de cartas, né? Ela faz isso, por exemplo, com a amiga da cidade de Barbacena, né? Ela coloca assim: estou assombrada, nenhuma linha, é a segunda carta que te escrevo, de Barbacena nada sei. Mamãe não escreve mais, razão porque ainda não tive notícias dela. Tantas saudades da minha querida velhinha e não sei nem ao menos como vai passando. E é interessante a gente observar, né, que além dessa questão de cobrar uma resposta, eles também aproveitavam esse momento de escrita das cartas para anunciar, né, alguma produção, alguma publicação, ou para solicitar leituras, né. Aqui eu não trago nenhum exemplo, mas era muito comum na carta a gente perceber que ela enviou um livro dela, né? Então, ó, junto a essa carta está aí no meu livro, Renovação, que eu escrevi, espero que você me mande o seu livro, né? Então, é muito interessante quando a gente observa, né, que dentro dessa rede há uma circulação do conhecimento, né? Há uma circulação dessa produção dessa rede, né? E o quanto que isso é importante para eles na sua constituição enquanto intelectual. Outra observação que eu fiz, e aí ligada, né, à totalidade das cartas, diz respeito às trocas de favores que acontecia, né, e também pedidos de intervenção que aconteciam nessas cartas. Aqui eu trago um exemplo de uma carta que a Maria Lacerda escreveu para Berta Lutz em 1921. Ela colocava assim: minha carta tem também outro objetivo, prende-se a nossa ida ao Rio. Quem sabe se poderás fazer algo nesse sentido? Queremos sair, porém não podemos deixar o certo pelo incerto. Eles queriam sair de Barbacena, viu, Maria Lacerda de Moura e o marido. Né, na época ela já sofria uma certa hostilidade da cidade, em várias cartas ela escreve isso, e nessa, né, ela pede ajuda, no caso para conseguir uma ocupação, uma colocação, no caso, né, a palavra que ela usa para o marido. Era preciso que meu marido conseguisse uma colocação, pelo menos provisória, com a qual nós pudéssemos manter durante 4 ou 6 meses. Ele depois se arranjaria, porquanto tem atividade, capacidade de trabalho para conseguir outros empreendimentos. Pensei em ti, com as relações de que dispõe, quem sabe se poderias conseguir essa colocação?
Pedir a políticos? Inútil. Ele já foi aqui coletor municipal e diretor da Fazenda da Câmara, emprego de confiança e responsabilidade. Está habilitado para escritórios comerciais e etc. Quanto a mim, arranjarei facilmente no lugar grande. Ele, porém, não conta com o meu trabalho e faz questão de se colocar primeiro. Sei que tens boa vontade. Quem sabe o que se poderá fazer nesse sentido? Pense bem, escreva-me francamente. Tudo no caso de ser possível, de certo. É que hoje tens prestígio, já se vê. Se for preciso, Carlinhos, né, o Carlos Moura, que foi marido dela, irá ao Rio logo ao seu chamado. Agradeço desde já o seu interesse. Quem sabe se conversasse com Maurinha, encontrariam solução, saudações afetuosas. É interessante, né, a gente pode comentar várias coisas dentro dessa carta, mas né, com relação à rede de sociabilidade, eu acho interessante a gente perceber que ela foi constituída, ou dá para a gente perceber essa rede, não só na troca, né, das missivas, mas a gente percebe uma outra rede dentro das cartas. Essa Maurinha, ela está falando me fugiu o nome aqui agora, que assina, né, o Manifesto dos Pioneiros da Educação. E aí, né, a gente percebe uma outra rede que a Maria Lacerda de Moura, né, construiu, né, que às vezes até existiu por meio das correspondências, mas eu não localizei, dentro dessas cartas trocadas. Bom, uma outra observação, né, aqui eu trago só um recorte dentro das cartas, diz respeito à forma de tratamento e assinaturas. E o quanto que isso muda, né, como que isso na troca epistolar se transforma e fica mais fluido com o tempo nessa troca de correspondência. Aí eu trago um exemplo da troca que ela fez de correspondência com a Berta Lutz, que foi uma das pessoas com quem ela mais se correspondeu, né? Nas primeiras cartas, ela se referia a Berta, né, Lutz, a Berta Lutz como senhorita Berta Lutz. Depois, minha distinta amiguinha, minha cara amiguinha, minha Berta, minha Berta, minha boa amiga. Né? Como é que a forma de tratamento aí, dentro dessa escrita, ela se modifica ao longo do tempo. E aí as formas de assinatura, né, acontece o mesmo. Né? Ela começa assinando Maria Lacerda de Moura, e depois Maria L. de Moura, depois Mariazinha, depois tua Mariazinha. Mostra a mudança dessas relações também. E aí, quero falar também um pouquinho a respeito da materialidade, né, dessas cartas. A gente pode destacar diversos aspectos, mas aqui eu trago 2 exemplos, que é de uma carta escrita essa primeira, né, escrita por Fábio Luz, e essa outra aqui, que foi escrita para Berta Lutz. No caso da carta para o Fábio Luz, é interessante que a gente vê uma escrita mais limpa, né? Se a gente puder colocar nesses termos. E aí a gente vê que tem pouquíssima intervenção lateral, como tem na outra. Apresenta alguns grifos em algumas palavras, né? Sobretudo, o grifo aí que acontece é no nome da revista que ela dirigia, a revista feminina lá em São Paulo, feminista que ela dirigia lá em São Paulo, revista Renascença. A gente percebe que é um papel timbrado, né? E aí o timbre é da revista, da própria revista. E aí, infelizmente, tá pequeno, né? Mas fica em evidência aí nesse timbre o papel que a Maria Lacerda de Moura ocupava nessa revista, né? Tá aqui, diretora Maria Lacerda de Moura. Né? E é uma pessoa, o Fábio Luz, com quem ela se correspondia menos, né? Ela tinha uma aproximação menor, né? Uma correspondência, uma linha de correspondência menor, né? Mais distante do que, por exemplo, a linha de correspondência que ela traçou com a Berta. Né? E aí a segunda carta, aí sim com a Berta Lutz, e aí uma das últimas cartas também, né? As primeiras não são assim, é uma escrita muito diferenciada, né? A gente vê que é em um único papel, isso daqui é uma única carta,
E aí a gente vê várias escritas laterais, né? A gente tem essa daqui maior, a gente tem uma outra aqui menor, a data aparece, né, fora do habitual lugar que ela tinha costume de colocar, que era logo no início da escrita das suas missivas. A gente tem um esquecimento de assunto a ser tratado, que ela coloca bem aqui no cantinho superior, né? Enfim, a gente pode fazer outras observações. A maior parte da escrita dela é manual, né? Manuscrita. Eu encontrei apenas uma carta datilografada, que é a carta voltada para o Fábio Lobo, Bruno Lobo, que é uma carta muito mais extensa, né? Se a gente for pensar, talvez seja por isso que ela optou por datilografar. É uma carta de 8 páginas. Enfim, né? Algumas observações aí sobre a materialidade. Com relação às recorrências, eu construí esse quadro do intertício, né, das cartas que ela produziu, de 19 a 43, e aí a gente pode fazer inúmeras observações, mas eu gostaria de apontar duas, sobretudo, que é esse alto número de correspondências entre 1920 e 1921, e aí associar um pouquinho com aquilo que eu disse antes, né, que é a trajetória, as trajetórias que a gente costuma identificar, assim, na vida dela, né. 1920 e 1921 foi uma fase grande, de transição grande na vida de Maria Lacerda de Moura, né. Então é a fase que ela está pensando em sair do contexto de Minas Gerais, em sair de Barbacena e se mudar para São Paulo, né? Então ela larga uma série de convicções, e aí um exemplo é a educação institucionalizada. Ela larga a profissão professora dentro de escolas, quando ela vai para São Paulo, e é nesse momento que a gente percebe que ela pede as ajudas, né? Que ela pede aí os auxílios, sobretudo para Berta Lutz e para o Fábio Luz, que são, no caso, duas lideranças que ela passa a investir fortemente, né, que é do feminismo e do anarquismo, né, Berta Lutz do feminismo e o Fábio Luz do anarquismo. Então, nessa época, ela se corresponde enormemente com esses dois, sobretudo anunciando essa mudança, né, e sobretudo pedindo auxílio, né, para se instalar em São Paulo. Tem cartas dela também que falam sobre a participação no primeiro congresso de proteção à infância, né? Então ela escreve inúmeras cartas para Berta Lutz pedindo que a represente nesse congresso, porque em função da mudança, da recente mudança, ela não poderia ir, né? Então é um período de transição da vida dela, de trajetória dela, que impactou, né, fortemente na escrita das suas cartas. E aqui a fase, né, mais baixinha, que 26, 32, é a fase inicial de vivência dela na comunidade de Guararema. Então, a gente tem aí uma fase de isolamento muito grande, então, e de produção muito grande, né? Foi nessa época que a Maria Lacerda de Moura produz grande parte dos seus livros, né? Mais de 15 livros ela produz nessa época. E aí as correspondências, elas chegam a um nível menor, né? Aumenta em 1938, que é a fase que ela vai para o Rio de Janeiro, né? Mudança novamente de trajetória. Então, ela se corresponde muito, por exemplo, com uma amiga de Barbacena, né, para anunciar essa mudança, enfim. E aí a gente tem uma fase final aqui da vida dela, 1943, que também a gente identifica, né, uma baixa na correspondência, e aí também a gente pode buscar explicações nessa fase de reclusão, isolamento social, que ela também vivenciou na fase do Rio de Janeiro, né. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os correspondentes que a Maria Lacerda de Moura teve ao longo dessas 3 trajetórias, né, e correspondentes que eu localizei, né, estudo mais uma vez, tendo em vista as cartas que eu localizei, né, esse quantitativo de cartas que eu identifiquei. A gente tem correspondência voltada para Cândida de Brito, que foi uma feminista brasileira, mas que a gente não tem muita informação, né, quando a gente busca alguma coisa a respeito. A Cândida de Brito, uma das poucas informações que eu tive é que ela foi autora daquele livro Antologia Feminina. Albininha foi uma amiga que trabalhou com a Maria Lacerda de Moura na Escola Normal de Barbacena, né, na sua primeira fase, lá na sua primeira trajetória de vida. Ela se correspondeu com a Albininha
ao longo de toda essa trajetória, fora de Barbacena, tanto na fase de São Paulo, mas sobretudo na fase do Rio de Janeiro, né? Ela era uma das suas principais correspondentes. Ela também era professora da Escola Normal, onde Maria Lacerda trabalhou. Maria Lacerda de Moura se correspondeu com Belisário Pena, e aí uma das primeiras missivas que eu encontro da Maria Lacerda de Moura foi endereçada ao Belisário Pena, né? Belisário Pena foi um importante médico sanitarista do início do século XX, ele tem até um nome, né, parecido, de livro, que é o Saneamento do Brasil. Com ele, ela trocou produções, né, ela enviou livros, recebeu o Saneamento do Brasil, por exemplo. Belisário Pena, para quem não sabe, ele é barbacenense, né, ele teve uma atuação de maior destaque do Rio de Janeiro, mas ele é barbacenense. Então, em uma das cartas, por exemplo, ela convidou o Belisário Pena para retornar a Barbacena, a cidade, para fazer algumas conferências, e ele atende esse pedido, né? Ele vai em comitiva, vai ele, a filha, o amigo, Renato Kell, e aí eles fazem uma semana de conferências, palestras na cidade de Barbacena, né? Tudo isso graças a essas correspondências. Se correspondeu também com Fábio Luz. Fábio Luz foi um anarquista que produziu muita, sobretudo literatura infantil, né? E aí a gente tem também um dado interessante, que o Fábio Luz, ele é um dos maiores incentivadores da leitura anarquista que a Maria Lacerda fez. A gente percebe nas cartas, né, que ela agradece quando do envio de leituras anarquistas, ele ao que tudo indica, né, teria enviado artigos, teria enviado livros, teria indicado leituras também, né, isso tudo fica evidente em uma das missivas que ela escreve para ele, agradecendo, né, essa produção que ele envia e que ele também indica. A gente tem também algumas correspondências para o Bruno Lobo. Bruno Lobo foi diretor do Museu Nacional, e aí, né, essa correspondência foi muito favorecida pela Berta Lutz, porque o Bruno Lobo trabalhava junto com Berta Lutz, no caso, né, no Museu Regional, e essa correspondência tem muito mais a ver com a liderança e o movimento que o Bruno Lobo fazia em prol das questões feministas ou femininas que a Berta Lutz mobilizava, né? E aí, por exemplo, o Bruno Lobo, ele era favorável ao aborto, então ele escrevia sobre isso, ele era favorável, por exemplo, à participação da mulher enquanto corpo docente na universidade, então ele escrevia sobre isso e chegou a escrever uma carta, né, solicitando que a Universidade do Rio de Janeiro abrisse espaço para essa possibilidade. Berta Lutz, né, muito conhecida enquanto liderança feminista, a Maria Lacerda compartilhou muito a sua fase inicial de crença no feminismo, né, mas depois ela se distancia um pouco da Berta Lutz, né, ela se distancia daquilo que ela chama de um feminismo mais burguês, né, isso fica muito evidente nas cartas. Ela tem um trecho de carta que ela escreve para a amiga Albininha, que ela fala que ela está desiludida, né, com o movimento feminista, e a partir dessa carta a gente vê que a correspondência com a Berta Lutz, ela decresce. E Émile Armand, que foi um desertor francês que viveu na comunidade de Guararema, comunidade anarquista, com quem a Maria Lacerda de Moura iniciou aí os estudos sobre o amor plural, o amor livre, né? Enfim, um pouquinho sobre esses correspondentes. Pensei em trazer, né, algumas das ideias que circulavam em redes, mas achei que seria mais interessante trazer isso no formato das cartas, né? Talvez alguma coisa fique para trás, mas o momento da gente conversar vai ser interessante para caso isso aconteça. Trouxe uma carta escrita para Berta Lutz, em 1920, ainda na fase de Barbacena, em que a gente vê aquela questão, né, da universidade e essa ligação que a Maria Lacerda de Moura teve com o Bruno Lobo por meio da Berta Lutz, né? Então essas redes se entrecruzando. Ela escreve o seguinte: neste momento recebo sua carta. Com relação à universidade, está resolvido brilhantemente o problema com a proposta do Dr. Bruno Lobo. Resta agora encaminhar a mulher brasileira para a universidade.
o que me não parece ser tão fácil assim. Os nossos preconceitos e tradições tolas nos afugentam ou afugentam as moças das principais famílias desses centros de estudos. No Sul não é assim, porém no Rio, em Minas, isso se dá nos ginásios escolares normais e etc, e etc. Embasamento e tempo é o melhor fator do progresso. Aos poucos chegar-se-ão. Estou de acordo. Também me bato muitíssimo pela coeducação. Mas eu que vou muito mais longe ainda, sonharia coisas mais altas, do domínio quase da utopia entre nós. Se essas escolas superiores que se vão reunir para a universidade tivessem professores, todos eles emancipados e conscientes do seu papel de educadores, racionalistas, seria o ideal. Entretanto, me não parecem ou não são de fato emancipados os rapazes que saem dessas academias. Agora é fazer propaganda levando a mulher, Patrícia, até as portas da nossa universidade e beijar as mãos do Dr. Bruno Lobo. Essa fase de vida da Maria Lacerda de Moura, ela se debruça muito mais para as questões de formação da mulher, né? Na fase inicial, ela se volta para as questões de formação da infância, mas logo ela percebe que essas questões de formação da infância estavam muito mais dependentes da formação da mulher de qualquer outra coisa, sobretudo em detrimento da instituição, né? Ela fala que a formação da mulher ajudaria muito mais na formação da infância, da criança, do que toda a rede, todo o investimento institucional que se pudesse fazer. Então, ela no seu livro Renovação, ela já começa esse movimento, e é justamente nessa época de 1920, 1921, que ela reforça todo esse trabalho, né, com uma liderança junto a Berta Lutz, que ela começa por meio das cartas, mas que depois, né, se reforça, ou se destaca ainda mais quando ela se muda para São Paulo, em 1921. E aí uma carta que ela escreve para Fábio Luz, né, um anarquista no contexto do Rio de Janeiro, em 1920, ainda na fase de Barbacena, né? Por isso que eu falo que a fase de Barbacena é uma fase predominantemente republicana, mas que a Maria Lacerda já tem alguma leitura e já que se corresponde com pessoas ou lideranças feministas e anarquistas, né? Esse é um exemplo. Inúteis, improfícuas as reformas burguesas, mas se o mundo está nas mãos dos burgueses, e o povo não está preparado para a revolução social, e essa revolução não é talvez para os nossos dias, ou pelos meus, não dará o resultado desejado em nossos dias, com que devemos contar por ora? Apelo a entrar para a educação popular. Ao mesmo tempo, sinto-me a impotência, uma vez que a facção governista não cuida disso, e o povo ou a iniciativa particular nada pode diante de tão imenso problema. É que o tempo não soou para elas. É ignorância. E não se ensina à criança à força o que seu cérebro não pode conceber. É preciso jeito e tempo na obra educativa. O povo é como a criança. Então, a gente percebe nessa e em outras correspondências, né, muito recorrente essa expressão educação popular, né, reformas burguesas. Isso tudo a gente pode verificar lá na correspondência que o Fábio Luz envia, né, nos agradecimentos que ela faz, no tipo de correspondência que ele envia, né, são muitas expressões que ele utiliza, né, então é ela absorvendo essa literatura, absorvendo essa produção do conhecimento que está circulando e pode chegar em suas mãos por meio desse contato, por meio dessa rede. E essa carta, esse trecho de carta, né, é escrita para Berta Lutz em agosto de 1922. Aí já é o contexto de São Paulo, né, ela já está em São Paulo. Berta, junto vai um ofício da federação. Disseram-me ontem que virás a 27. É verdade? Mas não é a 27 que se inaugura o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância e o terceiro Congresso Americano da Criança? E eu estava para te pedir o seguinte: tenho teses e a tese oficial sobre as vantagens da educação intelectual e profissional da mulher na vida prática das sociedades, tese que me foi distribuída pela Comissão Executiva do primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância. Não posso ir defendê-la. Soube pelo doutor
Moncorvo, que será discutida, é uma tese forte. Desejaria que, se possível, fosses assistir e defender o nosso ponto de vista no Congresso, ou, pelo menos, que assistisses à discussão ou ainda mandasses lá alguém capaz de estar ao nosso lado, caso seja atacada. Terás todas as informações com o Dr. Moncorvo e a discussão e o barulho em forma de questão nos interessam enormemente. Ainda mais, estou em preparativos de mudança e ocupadíssima até princípios de setembro. Ficaria prejudicada se viesse agora. Né? Então, a gente vê, né, um pedido de auxílio nessa rede de sociabilidade. Na verdade, é uma rede de solidariedade também, que a Maria Lacerda de Moura construiu. Né? A gente vê, mesmo que ela tenha promovido um afastamento oficial, né, institucional da educação, ela participa, por exemplo, desse congresso, né, e ela leva teses não só a respeito da educação da criança, mas sobretudo a respeito da educação intelectual da mulher, né, ela defende sobretudo a tese de emancipação da mulher, e a gente percebe que nas correspondências, ao longo das correspondências com Berta, que essas ideias da Maria Lacerda de Moura não eram muito atendidas pela Berta, né? Então, uma das hipóteses é que a Maria Lacerda de Moura, ela se frustra um pouquinho, né? Nessa aproximação que, no ponto de vista que a gente consegue ter da análise das cartas, não foi tão correspondida, né? A Maria Lacerda, me parece que ela queria algo muito mais amplo, no que diz respeito à luta de direitos das mulheres. Ela diz um pouquinho disso nessa última carta que eu apresento, que é uma carta que foi escrita para Albininha, amiga de infância, já na fase de 1938, né, Rio de Janeiro. Que pobreza nisso tudo. O perigo que viram em mim é justamente a minha capacidade de compreensão humana e o meu desejo de fraternismo. Constitui crime ser humano? Cristo, Sócrates, que o digam, e toda a corte dos que tiveram a capacidade de amar ao próximo como a si mesmos, assulando-o com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades, ou melhor, capacidade de realização. Não há ninguém perigoso, todos os seres humanos são particulares ou têm uma chispa de divindade. Todos somos irmãos. É como respondo aos que me atacam ou agridem, aos que me julgam. E Cristo nunca tirou a primeira pedra. E os chamados cristãos é que me consideram perigosa? Que diferença profunda. É interessante a gente observar que nesse período, né, de 1938, a Maria Lacerda de Moura, ela tem uma mudança muito, mais uma vez, né, uma mudança muito grande na sua trajetória, né, ela rompe com o movimento feminista, ela rompe com o movimento anarquista, né, e ela faz um movimento de total reclusão, né, então ela passa a fazer estudos de teosofia, por exemplo, né, e é nesse momento que ela adoece, né, ela tem coqueluche, desculpa, tuberculose, e aí, né, ela fala, né, essa é a desculpa para eu me isolar ainda mais, né, não posso ter maiores contatos sociais, né, por conta da minha doença. Ela fala que é uma desculpa que veio, né, que é um acontecimento ruim, mas que é uma desculpa boa, né, para o seu desejo de imersão, né, ela fala muito nas suas últimas cartas, ela fala muito de uma imersão, uma autoformação, né, e aí ela passa, né, dentro dos estudos que ela começa a realizar, ela passa a fazer leitura de horóscopo para as rádios da cidade do Rio de Janeiro, né, enfim, ela começa a escrever sobre o assunto, e uma das últimas escritas que ela faz, né, a título de publicação, foi uma conferência chamada O Silêncio, né, que ela se baseia muito na obra e nos métodos montessorianos, né, e aí escreve muito a respeito disso a partir dos estudos que ela fez, né, de teosofia, com os Rosa Cruzes, né, do movimento que ela teve junto com os Rosa Cruzes, enfim. E tem uma fase, né, e essa é uma outra carta para Albininha, é uma fase que ela rejeita tudo aquilo que ela buscou no Rio, né, porque ela buscava reclusão, e no Rio, ela ao que tudo indica, ela não encontrou isso. Então, é uma fase, assim, que ela apresenta uma total rejeição,
e ao mesmo tempo, uma desilusão total com a vida que ela estava levando, né? E isso aparece muito nessa carta escrita em 1938. Você não vai reparar essa carta escrita ao som calamitoso de um rádio terrível, no primeiro andar. Um pavor, não raciocino, ouço anúncios de rádio, também já me estou vacinando, tenho feito tudo para cair de 4, meu alimento é quase canja diariamente. Quero trocar a minha mentalidade, fazê-la galinácea, é um meio de viver bem. Que estupidez a vida na cidade, rádio, samba, futebol, o interior é atrasado e linguarudo, né, se referindo a Barbacena. O Rio é a cidade superficial do prazer, este rádio está me imbecilizando. Adeus, minha amiguinha, um beijo para você, saudade aos seus, outro beijo para a mamãe. Essa é a penúltima carta que ela escreve para a amiga, né? É um tom bem de despedida, né? Depois ela fala que não iria escrever mais, que o seu isolamento exigia isso dela, que ela estava numa autoformação interior e que ela desejava isso para o final da sua vida, né? Enfim, são muitos os trechos de cartas que eu trago no texto, né? Gostaria de te trazer aqui para conversar um pouquinho mais, mas fica muito extensa, né? Mas que talvez a gente possa conversar um pouquinho mais agora. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, de falar aqui, agradecer muito a atenção de vocês e me colocar à disposição para a gente conversar, para a gente ter auxílio aí, né, Mônica, para a nossa escrita e produção daqui para frente. Obrigada, Paula. Eu que agradeço. Eu modifiquei agora para a gente começar a interagir com você daqui, tá? A Ana Cristina, ela está resolvendo questões técnicas e ela retorna daqui a pouquinho. Bom, vamos ver... Já retornei. Já estou aqui. Já retornei. Voltou. Vamos ver que questões que o grupo tem. Aí eu peço para eles fazerem em conjunto e depois a gente muda de novo para o alto-falante para a gente escutar melhor você, tá joia? Então eu vou passar a palavra para o pessoal que está aqui. Essa apresentação. Meu nome é Carolina, eu sou aluna ingressante da linha de História da Educação. Gostaria de elogiar o trabalho, foi muito proveitosa a leitura, elogiar o fôlego também de análise, né, a robustez das fontes. Queria salientar, né, que em tempos que crianças são obrigadas a parir dos estupradores, Maria Lacerda escreve sobre o direito da mulher ao próprio corpo, em defesa do prazer sexual, do amor livre, do aborto, da maternidade consciente. E como ela diz, e você cita no seu texto, né, a mulher é a fabricadora da carne para canhão, que é também máquina de guerra. E aí, depois dessa breve introdução, eu queria colocar 3 questões assim para o debate. A primeira, na página 4, é mencionado que Maria Lacerda fazia leituras feministas. Você saberia nos dizer com quais leituras feministas ela estaria familiarizada e debates sobre o tema, né? Debates que ela teve contato, textos mesmo, né? Há essa questão descrita nas cartas, que é o material do livro em questão. Há informações das leituras dela, dos estudos dela nessas cartas, eu fiquei com essa curiosidade. Na página 9, é informado que a correspondência pode ser um dos caminhos encontrados pelas mulheres educadoras para estabelecer e serem reconhecidas como intelectuais. E que, por meio da troca epistolar, Maria Lacerda, né, se autoafirma como uma intelectual do seu tempo. Aí eu fiquei curiosa para saber se nas cartas, além dessa questão de, por exemplo, o papel timbrado com a revista Renascença, que se coloca ali como uma diretora da revista, né?
há essa autoafirmação dessa intelectualidade feminina e como ela se percebe como tal, como ela se descreve, né, enquanto intelectual. E uma última questão é que é sabido que, como você disse, explanou durante a apresentação, que Maria Lacerda come com Roberta Lutz e com esse feminismo, né, intitulado ali Bem Comportado, que não rompe com mudanças estruturais. Ela enviou, segundo o texto, né, produzido por você, 18 cartas abertas e a Berta Lutz só retornou 2, né? Então, eu queria saber, nesse contexto, se ela cobra as respostas na carta, como também já foi dito, né? Então, é possível perceber esse rompimento entre a Berta e a Maria Lacerda, descrito assim, você mencionou que ela estava muito desiludida com o feminismo, né? Muito provavelmente esse feminismo representado, personificado na Berta Lutz, mas é possível descrever esse rompimento entre elas, nas cartas? É possível notar? Não? Então, eu fico com essas 3 questões. Ok, não. Você se apresenta primeiro? Boa tarde, aluna do doutorado. 2 perguntas que eu queria fazer. Você trata sobre o... Está dando para me ouvir? Você trata sobre o conceito de intelectual e traz também o conceito de intelectual mediador. Eu acho que eu vim da área de história, eu fiquei um pouco confusa. Qual que é a diferença, né, entre o intelectual e o intelectual mediador? Se ela se enquadra como uma intelectual ou como uma intelectual mediadora? E outra coisa, você até apresentou a carta na sua apresentação, que foi a Berta Lutz de 11 de julho de 2021, que ela pede ajuda para estabelecer um emprego no marido dela, porque eles não fazem o papel certo pelo certo. E eu queria saber como que é essa relação dela com o marido, porque parece que ela tem uma carreira mais bem consolidada, e ele não, né? Ela tem essa relação com o feminismo, com o anarquismo, e como é a relação com ele? E até mais à frente você fala que eles se separaram, né? Se existia um conflito, se existe algo nas cartas que se identificam sobre isso. Sim. Levanta a mão para ela ver. Tá. Boa tarde, Paula. Eu também sou aluno do doutorado. Parabéns pelo seu trabalho, excelente. E traz muita novidade, né? A gente passa até a perceber as cartas com um outro olhar, né? O poder que esse instrumento tem. Como tudo é importante na história, e principalmente você vai tentar conseguir visualizar os documentos, né? As provas da história. E eu fiquei assim, super curioso, porque a Maria Lacerda, que você traz aí pessoalmente no seu trabalho, ela, de certa forma, exerce um papel assim, de contestação. Ela está lá, sabe, usando esse termo, além do tempo, né? Para a situação. Então, ela promove uma verdadeira ruptura e a carta se torna um instrumento importante dessa ruptura, né? Desse confronto mesmo, né, com o próprio sistema. Né? Ela escreve, numa das últimas cartas que você coloca, essa angústia do julgamento da condenação que ela está sofrendo, né? Inclusive pelos cristãos. Né? E eu fiquei pensando, assim, e nos 2 momentos que você coloca aqui no seu texto, fala rapidamente sobre o correio, até com essa questão de atraso, né, do atraso da entrega das correspondências. E eu fiquei pensando aqui, juntando essas questões todas, e até mesmo por essa questão de poucas respostas a muitas cartas que ela tinha feito, até que ponto você encontrou esses elementos que traziam essa questão da carta, do temor da produção dessas cartas, né? Até dessas cartas se tornarem elementos de prova, né, de condenação, né? Se havia uma segurança dos correios, se havia a possibilidade de violação dessas correspondências, se havia outras formas de essas correspondências chegar, né, se elas eram entregues também a pessoas que viajavam.
E se poderia ter alguma relação dessa questão de muitas vezes não ter resposta ao que ela enviava por conta do medo, do temor, que essa carta se tornasse um documento condenatório. Alguém quer aproveitar? Paula, então eu vou só mudar aqui para o alto-falante, tá? Para todo mundo escutar bem. Ah, Luciano? Então, antes, Luciano, deixa eu só mudar, que aí todo mundo escuta bem, tá? Mônica, deixa ela responder, então, a questão das meninas, depois eu entro, se for o caso. Ok. Deixa a Paula responder primeiro. Paula, pode responder. Será que já ligaram o áudio lá? Já sim, já deram sinal aqui. Tá. Deixa eu só, porque na hora que todos foram falar o nome, houve algum barulho e eu não tenho certeza se os nomes são esses. Carolina, Fernanda... E Erlon. Erlon. Ah, tá. O Erlon eu não escutei mesmo. Então, Carolina, essa era uma das coisas que a Maria Lacerda de Moura se debatia muito, sobre as leituras feministas. Diz ela que toda e qualquer leitura feminista que ela quisesse, ela tinha que importar, que ela não tinha aqui no Brasil, né? Aí, quando ela abre o livro dela, Renovação, que ela considera uma leitura feminista, ela abre justamente com esse propósito, né? Que esse livro seja uma das poucas leituras para as mulheres que nós temos, uma das poucas leituras para as mulheres que nós temos. Então, ela se debatia muito contra essa questão. Uma das primeiras ações dela sobre isso foi a criação do jornal, que eu falei, a Pétala, ainda no contexto de Barbacena, né? 1918, 1919. Então, ela traz nesse jornal, é lógico, não as leituras em si, mas indicações dessas leituras, tá? Então, ela traz trechos de leituras, ela traz, por exemplo, como andavam os movimentos feministas, né? Sobretudo os movimentos feministas europeus. Ela noticiava muito sobre esses movimentos feministas e sobre as leituras feministas nesse jornal, né? Mas ela fazia essa crítica, né, que as mulheres brasileiras elas não tinham esse material de leitura, né? E aí, quando ela escreve Renovação, que é um dos primeiros livros que ela escreve, que se volta para essa questão da formação intelectual da mulher, né, essa primeira questão feminista, no caso, né, da trajetória de Maria Lacerda de Moura, ela endereça esse livro para Berta Lutz, né, a referência que ela tinha na luta feminista no Brasil, né, e pede para Berta fazer, né, o seu juízo ali de valor o seu juízo de opinião aí dessa escrita, né. Então a gente percebe logo no início desse livro essa preocupação que ela tinha, né, de produção desse material para essas mulheres, para as mulheres brasileiras. Mas realmente nas cartas não aparecem, né. Pode ter, né, alguma citação sobre essas leituras, mas não aparecem, por exemplo, nomes, títulos, livros, nomes de livros, né, nas obras, nas cartas não aparecem, né, os títulos dessas obras. Sim, né, eu acho interessante isso da parte dela, que ela sim se autoafirmava enquanto uma intelectual, né. Ela expressa isso por mais de uma vez, não só nas cartas, mas também nas suas publicações, né. Ela fala, por exemplo, né, é muito difícil manter uma vida intelectual morando no Rio de Janeiro, né, ao som na continuação daquela carta, por exemplo, era isso, né, ao som calamitoso desse rádio. É muito difícil manter uma vida intelectual no Rio de Janeiro, né, com tanto barulho, por exemplo, né. E aí eu trago uma epígrafe, né, num dos subtítulos aí do texto, que diz mais ou menos isso também, né, que é que a vida intelectual dela era muito abastecida pela troca de correspondência,
né, que isso auxiliava ela e muito na sua produção intelectual. Então, assim, por várias vezes ela se colocava assim, se autoafirmava enquanto intelectual, tá? E isso foi visto, né, nos jornais, é um crédito que se dava a ela nos jornais da cidade de Barbacena, e uma autoafirmação também, tá? Então, essa questão das cartas passivas é muito complexo isso, porque as cartas que ela recebeu, né? Porque a Maria Lacerda de Moura, ela fez um pedido para a família dela, que vai muito ao encontro daquilo que o Erlon falou na questão dele, né? Que destruísse todo e qualquer material que ela tivesse produzido. E a família atendeu. E no meio desse material estavam as cartas passivas, né? As cartas que ela recebeu. Então, as cartas ativas que ela escreveu e que receberam, ela não tinha controle. Nessas ela não tinha o controle. E que bom, né? Eu tive acesso a elas. Mas as que ela recebeu, receberam esse destino precário, como diz a Ana Gomes. Então, não dá para perceber nessa questão, né, somente 2 cartas que a Berta Lutz enviou, se essa foi a questão do rompimento, tá? Não dá para fazer isso por meio das cartas. E eu não acho que seja um rompimento, né, que aconteceu um rompimento, porque ela continua se correspondendo com a Berta depois, em menor proporção, mas continua, e se referindo à Berta em outras correspondências, né. O que acontece foi um afastamento de ideais, e não foi um rompimento explícito, integral, não. Tá? E aí, Carol, você vê se foi isso mesmo que você me perguntou, e se eu respondi tudo, você pode voltar a perguntar, tá? Então, essa questão, Fernanda, do intelectual mediador e do intelectual, né? Vamos falar intelectual e intelectual mediador. Nesse texto da Ana de Castro Gomes, e numa entrevista que ela dá especificamente sobre intelectual mediador, ela esclarece isso perfeitamente, né, e dá até exemplos, né, mas o que ela fala em linhas bem gerais, né, e aí correndo sério risco de fazer uma má interpretação daquilo que ela coloca na entrevista dela, que o intelectual mediador não necessariamente tem que produzir o conhecimento, né, porque a ideia de intelectual que a gente tem é do cientista, né, a Ana Castro Gomes fala isso, é do cientista, que geralmente é homem, é branco, que produz um conhecimento, que produz uma ciência, né, e que a gente se abastece disso. Ela fala que o intelectual mediador não necessariamente produz esse conhecimento. Aí eu vou dar um exemplo de uma ação mediadora de intelectual mediador que a Maria Lacerda fez, né, ela pega um conhecimento que foi produzido, por exemplo, por Binet e Simon, a escala métrica da inteligência. Ela, além de escrever muito sobre isso, ela escreve um projeto e tenta aplicar, ela adapta, né, também, né, tem essa questão, aplicar esse conhecimento nos escolares, né, como ela dizia, das escolas de sua cidade. Outra ação também muito comum do intelectual mediador, né, por exemplo, a tradução de um livro. A Maria Lacerda de Moura, ela traduziu, se eu não estou enganada, 3 livros, né, então é um conhecimento que está distante, vamos dizer assim, e que ela aproxima do cenário brasileiro na época, por exemplo, por meio da tradução, né, um acesso mais fácil àquela obra que até então estava inacessível para alguns ou para muitos, tá? Mas depois eu posso te passar mais informações da Ana de Castro, que trabalha isso, assim, com maestria, né? E a Ana de Castro, né, eu estou falando dela, ela trabalha muito diretamente com isso, mas ela se alimenta muito da obra do Sirinelli, né? Então, toda a ideia que ela traz de intelectuais, de circulação, de redes, né, ela não fala muito claramente, mas a gente percebe muito na escrita dela a obra de intelectuais do Sirinelli, tá? Então, Erlon, eu acredito que sim, sabe? Muito provavelmente havia sim algum temor por parte da Maria Lacerda de Moura, sobretudo na época de Guararema, né? Na época de Guararema a gente vê aí uma produção de missivas bem menor, né? Então a gente percebe isso, por exemplo, na época que ela morava nessa comunidade. Agora, a gente também não consegue investigar mais a fundo essa questão, mais uma vez por conta das escritas passivas, né, que a gente não tem.
A escritativa, que é aquela que foi, muito provavelmente ela tinha essa consciência, né? A carta foi, não tenho mais domínio sobre ela. Apesar de alguns missivistas pedirem para destruir a carta assim da leitura, né? No caso de Maria Lacerda, a gente não percebe isso, não. Então, ela tinha essa consciência que foi, né? Agora, as recebidas, a gente não, né? Como a gente não tem tanto acesso, muito provavelmente, realmente, elas foram destruídas, mas esse temor é uma hipótese, sim, mas é difícil, né? Da gente investigar isso por meio das fontes que a gente tem. Viu, Herman? Ver se é isso mesmo que você me perguntou e agradeço as questões de vocês. Vou passar, então, para o Luciano, porque ele tem uma pergunta, e aí a Mônica não precisa de abrir o microfone lá novamente, né? Com você, Luciano. Tá bom. E aí, Paulo, e colegas? Estou aqui de Recife. Paula, eu gostei muito do trabalho, enfim, ótimo que enfim, esse encaminhamento que vocês deram. Queria fazer 2 ou 3 comentários e uma questão, assim, mas é uma questão também mais aberta, não tem necessariamente a ver com o seu trabalho, mas como que a partir do seu trabalho é possível pensar outras coisas, né? Mas primeiro, de uma forma, eu achei muito interessante a questão das cartas, como vocês trazem, porque, ainda sem conhecer esse trabalho, né, eu fui no romance que eu escrevi sobre a morte do professor, a questão da carta é muito importante, inclusive a troca de cartas fictícias com a Maria Lacerda, né, por professores e tudo. Eu acho que essa questão das cartas, o gênero epistolar, no caso de professores, é uma questão, acho que particularmente importante para a gente entender e discutir, particularmente, depois eu voltar a essa questão das mulheres, né? Então, achei muito legal. A outra coisa é a questão das escolas normais, né? Eu acho que, muitas vezes, na escola normal, a história da escola normal no Brasil é tomada muito fortemente nessa questão do âmbito da história da formação docente, e pouco nesse âmbito das sociabilidades, né? Mas, assim, se a gente for ver, praticamente todas as mulheres que se destacaram, né, até meados do século XX, em vários âmbitos, estudaram em escolas normais, praticamente todas, e tiveram, enfim, atuação na educação básica. É claro, a gente pode dizer disso. Não. Primeiro, era uma das únicas possibilidades que havia, né? Um pouco a Maria Lacerda de Moura mesmo reconhece isso. Mas, por outro lado, eu acho que a gente não explora esse potencial das sociabilidades dessas escolas, né? Em que pessoas de diversos lugares vêm e constroem redes, assim, que atravessam a vida inteira com essas mulheres e que fortalecem projetos conjuntos, que não são necessariamente os projetos que as levaram ali, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa explorar mais. O seu trabalho, acho que ajuda a gente a pensar nessa direção. Me lembrei, quando você estava apresentando, né, lendo o texto, um pouco o trabalho da Eliane com a Constança, né? Assim, um pouco essa Constança Guimarães, que é o livro recente que ela publicou das cartas, da filha do Bernardo Guimarães, inclusive com digamos, a falta de sorte, né, do final da vida, você falando a Constância como a Maria Lacerda, morte de tuberculose, né, um pouco, acho que essa sorte, né, no sentido antigo do termo, essa sina, eu acho que é uma coisa, e a questão da escrita das cartas, né, acho que, não sei se você conhece o trabalho da Eliane, o trabalho que ela fez, e também a reflexão que ela faz sobre a própria questão da tuberculose, a peste branca, né? Acho que vale a pena dar uma olhada, se é que você... Mas aqui é muito mais para fazer relações de coisas que... tuberculose, então. A última, e aí é uma questão, é que você, que acompanha a questão anterior, não sei se vocês estão ouvindo, aqui para mim paralisou tudo. Tá, Ana? Então. Sim, então, a questão que você respondeu anteriormente sobre a questão dos intelectuais mediadores. E aí fiquei pensando um pouco em que medida que trabalhos como o seu, né, com mulheres como Maria Lacerda de Moura, essa rede, não nos ajudariam a repensar o próprio conceito de intelectual, né, assim,
fico pensando em que medida que o próprio conceito de intelectual não está muito ancorado nessa intelectualidade branca, hétero, masculina e etc., e que, portanto, trazer as mulheres para essa discussão, né, não necessariamente para enquadrá-las no próprio conceito masculino de intelectual, mas ajudar a repensar o próprio conceito de intelectual. Por exemplo, nessa relação entre o público e o privado, né? Se você pensar, quase todas as definições de intelectuais, eles fazem uma partição muito forte, chamando a atenção para a necessidade do espaço público, da administração pública, etc., etc. E acaba jogando, digamos assim, na sombra toda essa discussão do mundo privado dos intelectuais, né? Assim, claro que eu acho que a ideia de intelectual mediador ajuda, porque ajuda a trazer vários outros, o tradutor, como você disse, a tradutora, o professor, a professora, enfim, mas eu acho que essa revisão ainda é insuficiente para acolher as mulheres, né? Inclusive, com esses aspectos, veja, você falou da Maria Lacerda de Moura, uma contemporânea dela, que é a Lúcia Miguel Pereira, as cartas e o espólio da Lúcia Miguel Pereira teve o mesmo destino, né? A Lúcia Miguel Pereira é uma grande intelectual aí, inclusive deve ter convivido com a Maria Lacerda, ainda que em campos opostos, na ABE, na discussão aí tudo dos anos 20, 30, até o final dos anos 30, e o espólio dela todo foi queimado a pedido dela, né? Então, a gente, como você, pude encontrar cartas dela, correspondência ativa dela, lá, e passiva, porque, por razões lá no México, talvez seja o maior número de cartas da Lúcia Miguel Pereira, reunida num único espaço, talvez, que é essa documentação lá da editora no México, que não queimou porque estava lá, digamos assim, né? Mas, assim, eu fico pensando esse tipo de raciocínio, esse tipo de cuidado, enfim, veja, são questões que eu estava trazendo mais para ampliar, talvez, te convidar a pensar nessa direção, não apenas do enquadramento dessas mulheres nesses conceitos de intelectuais já, com os quais a gente tem trabalhado, mas também para repensar os próprios conceitos de intelectuais, dando a ele uma outra, também, talvez, outras conotações mais que incorporem mais, digamos assim, esse fazer e esse estar no mundo como intelectual feminino, né? Então, um pouco nessa direção, mas gostei muito, acho que vale, foi muito bom te ouvir e ver o trabalho. Obrigada. Paula, antes de você responder, queria ir passar lá para a sala, porque a Ana Galvão vai fazer uma pergunta também. Queria complementar a pergunta que a Fernanda tinha feito, porque ela também perguntou sobre como a Maria Lacerda concilia casamento com feminismo, amor livre, anarquismo e etc., né? E aí, pediram para eu te repassar aqui. E aí a gente vai voltar lá para a sala, porque a Ana Galvão vai te fazer a pergunta, tá bom? Pronto? Então, eu queria primeiro também elogiar, Paula, acho que seu trabalho traz muitas discussões interessantes, a gente vai ficar pensando aqui em muitas coisas. Mas eu na direção de Luciana, mas eu queria que a gente pensasse, embora essa discussão já esteja sendo feita já há algum tempo, principalmente pelas feministas negras norte-americanas, a gente, quando fala no feminino, como o Luciano perguntou, intelectual no feminino, né? E terminou assim a intervenção dele. Esse feminino é da classe média, como era o caso, né, da Maria Lacerda. Então, a gente não vê a mulher pobre, a mulher negra, só para a gente não cair nesse mesmo lugar de pensar que existe uma mulher universal. Na verdade, a universalidade feminina é a universalidade branca e de classe média. É isso que é sobre essa mulher que o feminismo está lutando lá no início em meados do século XX, talvez até hoje. Tá? Mas obrigada.
Pode responder, Paulo. Estou aqui terminando de anotar. Obrigada, gente. Obrigada, Ana, Luciano. Cristina, muito obrigada por você me falar da questão da Fernanda. Desculpa, Fernanda, passou aqui, não foi intencional. Vou até começar por ela. Então, Fernanda, pode ser, Ana? O áudio está lá direitinho. Pulei a questão do casamento, né? A Maria Lacerda, ela se casou muito jovem, né? Com 17 anos. Então, ela casou e começou a trabalhar como professora de escola normal, e ela se manteve casada até 1928, até quando ela se mudou para a comunidade de Guararema, até quando ela foi para a comunidade anarquista. A relação com o namorado, com o marido dela, de acordo com a escrita dela nas epígrafes dos livros, era ótima, né? Quase todos os seus livros foram dedicados ao marido ou ex-marido, tá? Ela considerava ele um amigo, né, para depois da separação, né? Ele sempre falava, ela escreve uma carta, e aí num livro ela também comenta isso na epígrafe, né, que o marido da intelectual, mais uma vez, né, ela se autoafirmando como intelectual, que o marido da intelectual era desconsiderado ou considerado como de menor valor diante da mulher, e que ela não aceitava esse papel para o seu marido, né, que ele não merecia esse papel que a sociedade acreditava ao marido da intelectual, ao companheiro da intelectual, né, e para não satisfazer a sociedade, eles resolveram se separar, né, ela escreve isso para a amiga, para a Albininha, né, e é logo nesse momento de separação que ela vai para a comunidade de Guararema, né, e a partir daí que ela produz muito, né, ela produz muito sobre amor plural, amor livre, e aí grande parte das epígrafes nesses livros é dedicada ao ex-marido, no caso, né, o Carlos Moura. Tanto que ela nunca deixa de assinar Maria Lacerda de Moura, tá? E é interessante a gente pensar em N questões, né, eu trabalho muito com a ideia de consentimento, quando a gente fala, né, dessa questão do feminismo, que é uma ideia, né, que as próprias mulheres são forjadas, né, nesse ambiente do patriarcado, aí do início do século XX, que elas próprias não enxergam, né, o seu caminho cerceador, que é interessante ver isso naquela carta que ela pede, né, ocupação, posicionamento lá, uma posição para o seu marido, e ela ainda fala para a Berta, olha, ele quer se colocar primeiro do que eu, ele não se sente à vontade que eu me coloque primeiro do que ele, então vamos arrumar um emprego primeiro para ele, né? Então é interessante a gente pensar essas questões também. Mas eu acho que é isso sobre o casamento, né, Fernando? Qualquer coisa pode me cobrar mais. Luciano, eu acho super interessante quando você fala que é preciso a gente explorar mais essa questão das redes de sociabilidade dentro das escolas normais, é verdade. Eu percebi muito isso, da importância disso na minha pesquisa de doutorado, né? Na época, e aí por acaso, né, eu fui pesquisar lá os termos de visita dos inspetores, e aí tinha um inspetor que, ao contrário dos outros, né, ajudava muito a Maria Lacerda e elogiava muito. Ele foi um dos poucos inspetores que autorizaram e recomendaram o projeto dela, os outros todos negaram. E aí eu fui saber um pouquinho da vida dele, né, Firmino de Souza, se eu não estou enganada, né, se é isso mesmo. Assim como ela, ele era espírita, assim como ela, ele era anticlerical, né? Assim como ela, ele já fazia leituras anarquistas. Então, assim, a gente vê uma proximidade muito grande das ideias dessas pessoas, né? Então, a gente podia ver assim, olha, é um caderno de inspeção, um dos poucos inspetores, né, que elogiava ela e que aceitou e que recomendou o seu projeto, mas não, a gente via que eles tinham, né, um contato, uma relação, uma troca de ideias que extrapolava aquele ambiente, né? Não tive nenhuma documentação que me reforçasse essa hipótese, mas ao investigar nessa pequena biografia dele, e aí estou muito interessada nessa ideia de prosopografia, né, dessa entrecruzar de biografias, a gente vê que sim, né, era possivelmente uma das redes, uma pessoa que compunha a rede ou as redes que ela constituiu, né? E esse movimento foi muito interessante, de conhecer um pouquinho mais sobre esses inspetores, né? Não só ele, algumas outras pessoas ali do contexto da escola normal. Essa própria Albininha, né, amiga de infância, ela, quando a gente lê a correspondência, assim, muito superficialmente, é uma amiga de infância, mas não trabalhou com ela.
uma professora de escola normal que também escrevia livros, né? Em uma carta ela agradece o livro que ela recebeu dessa colega, né? Então, ser professora de escola normal era um lugar de distinção naquela época, né? E aí você deu alguns exemplos, também tem alguns aqui no nosso contexto aqui de São João del Rei, Alexina Pinto, enfim, também eram pessoas que escreviam, né? Que faziam circular um conhecimento escrito, né? Uma produção escrita. Essa questão do intelectual mediador, e aí de pensar uma ideia de intelectual voltada para o contexto das mulheres, não tinha pensado antes, mas faz muito sentido, o Luciano, e aí me lembrou muito o incômodo que eu tive de classificação ou de tentar categorizar a Maria Lacerda nesses diferentes conceitos de intelectual, né? Para você ter uma ideia, na tese eu enquadrei ela como intelectual engajada, né? Uma intelectual engajada que é que produz e faz circular o seu conhecimento, que mistura a sua voz, a de outras pessoas, por exemplo, sobre a educação. E aí eu já revi muito isso para agora, e aí é intelectual e mediador. Mas se a gente for analisar, ela é os dois e não é nenhum, porque ela está em um outro espaço também, que é um espaço da mulher, né, que é um espaço muito específico, que é isso que a Ana trouxe também, né, a Ana Galvão trouxe também para a gente, que é um lugar muito específico dentro do campo das mulheres. A gente fala das mulheres, mas que mulheres são essas? Né? São distintas, são mulheres brancas, são mulheres negras, são mulheres pardas, são mulheres de classe média, mulheres de classe alta, e aí a gente tem uma Maria Lacerda de Moura, que de fato, né, a gente está falando de uma classe média, isso, a gente está falando de uma mulher que tinha condições, recursos, por exemplo, para produzir e publicar seus livros, né, que era custeado, isso na época era custeado, hoje ainda é, né, um pouco. Então, a gente está falando de uma mulher específica, né, num contexto social específico, sim. E um dos rompimentos, né, uma das críticas que ela tinha com relação aberta era justamente a defesa de direitos desse tipo de mulher, é isso que a Ana Galvão falou, né, é o direito ao voto. E aí ela questiona em um dos seus livros, né, qual que é a diferença de votar ou não para uma mulher operária? Até mesmo para a mulher da burguesia, ela fala, qual é a diferença de poder votar ou não? Né? Em que isso vai em que isso vai alterar a nossa vivência? Que isso vai alterar a vivência de uma mulher da burguesia? Da uma mulher operária, né? E se a gente conseguir eleger uma mulher, vai alterar esse contexto de vida de uma mulher operária? Paula, o seu microfone, tira o fone, tira o fone. Tira ele da... Tá dando... Aí, né? Eu tinha apagado mesmo, a gente não estava te ouvindo, não. Ah, desculpa. E aí eu parei aonde, né? É. Mas, enfim, a Maria Lacerda de Moura questionava muito esse lugar, né, da mulher, e nesse direito que possivelmente não ajudaria a mulher em nada, sobretudo a mulher operária, né, o direito ao voto, que é aquele direito que a Berta Lutz mais buscava, né, que era o direito que ela fala que das feministas burguesas, em que isso alteraria, né, a vivência da mulher operária, por exemplo. Então, é uma questão muito importante, né, eu acho que é uma questão que temos sim que pensar sobre o lugar da intelectual mulher, né? Que intelectual que é essa mulher? Que espaço é esse de construção de intelectualidade? É um espaço muito específico, são espaços muito específicos, né? É uma ideia boa para a gente trabalhar, né? Para a gente pensar, sim. Eu acho que eu respondi, não? Acho que sim. Acho que eu respondi todas aqui. Acho que sim. Tem mais perguntas, Mônica? Mônica, abre o microfone, por favor. Aí ela tem que desligar. Vou tentar aumentar o volume ao máximo aqui. Devido ao horário e também porque as pessoas aqui presentes, elas não manifestaram mais nenhuma questão, tá? A gente pode encerrar nosso seminário de pesquisa, agradecendo de novo a presença da Paula, né, pela contribuição. Seu estudo ajuda muito, né, a gente a repensar uma série de coisas e acho que nos inspira, né, a novas questões, leituras e
estamos ansiosas para ver o produto desse estudo publicado. Parabéns, Paula. Obrigado. Obrigada, gente, mais uma vez. Um prazer ter estado aqui. A gente tem outras oportunidades aí de conversa. Obrigada, Paula. Obrigada, E obrigada, Luciana. Ana, também, pela... Até a próxima. Semana que vem a gente tem GEP Convida, hein? E esse online também, direto, né? A transmissão. Tá bom? Um abraço, gente. Vamos encerrando, então. Beijo. Tchau, gente. Um abraço. A gente